Bom, galera, eu queria terminar, tipo, completar, né, essa nossa explicação sobre a independência e tal, fazendo uma pequena análise de um quadro, né? Você já deve ter visto esse quadro. É, não está uma qualidade muito boa, mas é o quadro da Independência Morte, né? Ou o Grito do Ipiranga, do Pedro Américo. E quando a gente pensa em independência do Brasil, geralmente essa é a primeira imagem que vem na nossa mente, né? Do quadro do Dom Pedro no centro, da independência, de um cavalo imponente e tal, das várias pessoas acompanhando, né? A galera que estava passando, dos dragões da independência, do exército. É um quadro fundador, né, composto do Brasil independente, certo? E existe algumas coisas sobre esse quadro que eu queria apontar, né, e fazer uma análise e também um livro faz de vocês, né? Ele é uma tela gigantesca, né, que fica no Museu do Ipiranga, 4 metros de altura, quase 1,15 m de altura, 7 metros de comprimento, 7,6, né? E a gente tem algumas críticas sobre a veracidade do quadro, certo? Ele foi pintado entre os anos de 1185 e 1188, a pedido de Dom Pedro II, né, o filho dele. E para pintá-lo, o Pedro Américo, custo ali era na Itália, ele visitou previamente a região onde foi apresentado. O autor, a falar do qual teria dito que, entre aspas, a realidade inspira, né? Não escraviza o pintor. Talvez por isso os estudiosos tenham colocado diversas liberdades na hora do Pedro Américo. Essas liberdades são relacionadas, por exemplo, existem muitos indícios de que o Dom Pedro não estava num cavalo, sim numa mula, que a mula seria o mais resistentes para fazer o caminho de São Paulo, né? Porque ele tava voltando para São Paulo, né? Quando ele recebeu aquela notícia de que o Portugal queria que ele voltasse, ele falou: não quero mais voltar, independência ou morte e tal. De que não tinha tanta gente acompanhando ele assim, que nem na imagem, de que ele não estava bem em saúde no período, certo? Então, são essas várias. E também tem o fato de que esse grito de independência, não sabe se ele falou realmente independência ou morte, certo? E que, por exemplo, quem mandou a carta lá respondendo, tipo, para Portugal, falando que o Brasil ia ficar independente, tudo, não foi o Dom Pedro, foi a Dona Leopoldina um dia antes, certo? Tipo, desse processo. Ou seja, quando o Dom Pedro recebeu essa carta aí, esse grito, esse fato já tinha acontecido, de certa forma, beleza? Mas, para além dessas coisas, para além dessa parada de que o que aconteceu, o que não aconteceu, obviamente, o Pedro Américo, ele não fez esse quadro, ele não fez esse quadro porque ele queria, tipo, é, representar de forma fiel o que aconteceu e tal. Ele queria que esse quadro fosse um símbolo, um monumento, sabe? Esse quadro, ele é um símbolo é um monumento de uma versão idealizada do que foi a independência, certo? O Dom Pedro sendo ser líder e tal, desse processo ter sido acompanhado de um processo popular. Você pode ver aqui nessa imagem desses tropeiros aqui, acompanhando o processo, vendo o Dom Pedro libertando o Brasil, por assim dizer, né? O quadro ele foi criado justamente para passar essa ideia de um processo glamuroso, um processo idealizado, perfeito, unido, certo? E a gente pensar na intenção do autor, né? Pensar na data, pensar no nome que ele dá à obra é uma coisa importante para o Enem. No Enem e nas outras provas, né? Você olhar uma imagem e você pensar, tipo, não aceitar a imagem como um fato dado, né? Tipo, não é porque a imagem está assim, que ela é bonita e tal, assim e tudo, que ela representa fielmente o que aconteceu, né? O que aconteceu, na obra que aconteceu. Você tem que pensar em quem fez o quadro, quem mandou ele fazer o quadro, né? Que período, tipo, em que período da história. O quadro ele foi feito em 1985, né? Num período que a monarquia brasileira já estava bem desgastada já estava escrevendo o processo de república, né? De, de república, de afastamento da monarquia para a república. Ou seja, era uma tentativa da monarquia recuperar quase seu prestígio, de lembrar desse tempo, de lembrar da força da monarquia e tal, certo? De que o povo apoiava a monarquia, né, entre aspas, certo? De que o Brasil precisava desse rei, dessa pessoa. Então, são essas coisas, sabe, que eu quero que vocês entendam desse processo de independência, de que a gente vê o processo de independência muito como uma parada idealizada, como uma coisa perfeita, que o Brasil ficou, tipo, incrível e tal. Mas não, a independência é um processo muito mais complexo e que trouxe muito mais continuidade do passado, né, do período colonial, do que ruptura, do que mudança, certo? E a gente vai ver isso muito bem nas próximas aulas. E quando você vira um quadro, vira alguma imagem, alguma poesia, alguma música, que ela retrata um período, né, que ela fala de um período, vocês pensem, tipo, quem fez essa música, por quê, de onde essa pessoa vem, de que data é, certo? O que esse quadro procura passar e como isso se relaciona com a realidade, né, do período, se isso
se essas duas coisas caminham juntas, se elas têm diferenças, que diferença é, certo? É uma maneira de você ficar... É isso que é a história, né? Você entender de onde você vem, de você entender as mudanças no tempo, né? De entender como as coisas se comunicam e como elas formam o que a gente vive atualmente, né? A sociedade que a gente vive atualmente, as pessoas que nós somos atualmente, certo? E é isso, certo? Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado tranquilo a análise e até a aula que vem. Obrigado. Valeu.